A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e nesta temporada eu estou conversando com vários especialistas sobre a criminalidade e a violência no Brasil. Bom, você deve ter percebido que é praticamente impossível não ter o envolvimento do ambiente digital em qualquer área das nossas vidas. Mas ao mesmo tempo em que facilita o dia a dia, ele também se tornou mais uma ferramenta para o cometimento de crimes. Aliás, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, está inclusive havendo uma migração do crime das ruas para as telas. Enquanto crimes como furtos e roubos registram queda nas estatísticas, os números de golpes aplicados com o uso da internet ou de celulares, o chamado estelionato por meio eletrônico, cresceu mais de 400% desde 2018. Por isso, no programa de hoje, nós vamos tentar entender melhor esse tema. E quem vai nos ajudar é o Felipe Ramos Garcia, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e também colaborador do Observatório de Segurança Pública da Unesp. Fique agora com a entrevista. Felipe, quais tipos de crimes digitais são mais comuns hoje? E eu queria saber se eles atingem somente pessoas físicas ou se as pessoas jurídicas também podem ser vítimas. Os principais, assim, que a gente, tirando, claro, crimes de calúnia, crimes contra a honra no geral, né, que estão na seara das redes sociais, assim, mas os principais crimes, assim, tem o que a gente chama de os ransomwares, né, que são aqueles crimes que sequestram os dados para pedir resgate, né, e aí esses crimes, eles atingem pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, né. Recentemente a gente teve o caso da Chili Beans, que eles foram hackeados, tiveram todos os seus sistemas hackeados, e aí os criminosos pediram resgate por esses dados. É um tipo de crime que comumente também atinge pessoas jurídicas, né? E, claro, pessoas físicas também, com alguns dados muito específicos, principalmente em casos de dados de conteúdo sexual, por exemplo, né? Nudes, às vezes as pessoas elas pedem resgate para esse tipo de dados, etc. Então, além desses crimes, um dos mais comuns é o que a gente chama de phishing, né? Que é aquele clássico golpe do WhatsApp, né? Da pessoa ela se passar por outra pessoa, geralmente um familiar, e aí ela tenta enganar, geralmente isso vem associado com um link que a pessoa clica. Então, eu diria que, de modo geral, são esses os principais crimes digitais. A partir de 2020, com a pandemia de Covid e também a necessidade de isolamento imposta por ela, a gente teve um grande avanço da migração das interações para o digital, incluindo aí transações bancárias. O advento do Pix também ajudou nesse ponto, mas também se notou uma ampliação de crimes ligados ao digital, incluindo roubo e furto de celulares, já que esses dispositivos dão acesso a uma série de dados dos cidadãos. Em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 917.748 roubos e furtos de celulares. É certo dizer que esse processo de digitalização, entre aspas, das nossas vidas está interferindo no perfil da criminalidade? Que análise você faz desse cenário? Olha, eu acho que de certa forma, sim, tem interferido na dinâmica da criminalidade, como qualquer tipo de mudança que acontece do ponto de vista social, ela acaba interferindo também no perfil da criminalidade, né? Então, se por um lado a gente teve avanços importantes, principalmente no sistema de transação bancária, financeira, com o Pix, por exemplo, que sem sombra de dúvida atuou e ajuda muito a pessoas que não eram integradas ao sistema bancário a se integrar, e também a gente teve o crescimento de trabalhos remotos que acabaram ficando, né? Então, nesse contexto, os smartphones, né, os celulares, eles passaram a não ser mais apenas uma ferramenta, digamos assim, da vida pessoal, é uma simbiose, né, entre a vida pessoal, o trabalho, e se tornaram cada vez mais indispensáveis e cada vez mais valiosos, né. Então, você traz o registro do roubo e furto de celulares. É curioso contrastar, por exemplo, com o caso dos carros, por exemplo, né, que a gente, no mesmo anuário, a gente tem uma diminuição do número de roubos de carro, pelo menos nos últimos 5 anos. Isso porque o roubo de carro, por uma série de mudanças que aconteceram, sensores, etc., das próprias fabricantes, seguro, etc., o roubo de carro se tornou um pouco menos lucrativo do ponto de vista criminal, né, pensando na ótica do criminoso, né, que é sempre uma escolha ali mais ou menos racional, né. Já o celular,
ele tem um duplo benefício, né? Porque ele tem o aparelho em si, porque ele é valioso, geralmente os aparelhos são caros, né, num país desigual como o Brasil, e além disso, justamente por esse elemento que você trouxe da digitalização das nossas vidas, né, isso acaba tendo esse outro ganho, né, porque além do aparelho em si, ele pode ter um ganho adicional, que muitas vezes supera o ganho do aparelho em si, né, com a facilidade das transações, etc, né, então conseguindo ali extrair dados que depois ele pode usar para chantagear, pode aplicar golpes usando a técnica do phishing, né, que se passando pela pessoa e usando para pedir dinheiro, ou às vezes até entrando no próprio aplicativo do banco, que talvez pode ou não estar logado, às vezes os criminosos pedem para as pessoas logarem, e aí também fazem transações que são mais rápidas ali, fora de casa. Então, de uma certa forma, eu diria que sim, que essa digitalização da vida, ela impactou nesse perfil da criminalidade e direcionou um pouco para o celular, né, que se tornou bem valioso do ponto de vista de aplicação de golpe, etc. Né? Quais as principais dificuldades para combater os crimes digitais, pensando na atuação das autoridades de segurança? Você acredita que elas estão conseguindo acompanhar os rápidos avanços dessa modalidade nova de crimes, ou ainda é preciso aperfeiçoar as ações de combate e de prevenção? Eu acho que as ações elas precisam ser aperfeiçoadas, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que o principal elemento é a questão da dificuldade de cooperação entre diferentes órgãos, né, de fiscalização e aplicação da lei. Né? A gente teve um caso recente, que é do governo do estado do Piauí, que junto com a Secretaria de Segurança Pública, eles tiveram uma iniciativa de integrar os serviços da Polícia Civil com o serviço da Anatel e o próprio Ministério Público para conseguir uma celeridade maior quando você tem um furto ou roubo de celular, de modo que quando o cidadão, o indivíduo, ele tem o seu celular furtado, ele notifica as autoridades e imediatamente elas conseguem que, pelo e-mail, né, o aparelho seja bloqueado. Então isso faz com que o ganho potencial que o criminoso teria, nesse sentido, ele seja consideravelmente diminuído, porque ele tem um intervalo, uma janela menor para efetuar golpes e o aparelho ele fica bloqueado. E quando a pessoa for vender no mercado ilegal, por exemplo, por conta de receptação, que já é uma notificação legal, o aparelho ele é ligado com uma notificação. Esse aparelho é fruto de furto, você encaminha para as autoridades. Então, por mais que isso possa não ser imediatamente um indicativo para o indivíduo que comprou um celular fruto de furto, entregar às autoridades por receio, etc., isso faz com que a própria dinâmica do crime seja impactada. Então a gente viu, no caso do Piauí, uma queda de quase 30% em 2024 em relação a 2023 no número de furtos de roubos de celulares. São Paulo tem tentado fazer isso, o que é bastante interessante, porque é isso, você diminui a janela para aplicação de golpes e você torna o produto material, né, no caso do celular, um pouco mais ineficaz. Eu diria que essa questão de integração e troca de informações entre esses diferentes órgãos, né, ela é muito importante, mas também tem uma dificuldade porque boa parte desses crimes, eles também são transnacionais, né? A gente viu recentemente o caso dos brasileiros que ficaram mantidos em situações análogas à escravidão, né, no Sudeste Asiático, para demonstrar um pouco que essa dinâmica dessa aplicação desses golpes, ela também tem um contexto transnacional, justamente porque você não precisa de um local específico, né? Ele é digital. Então isso também é uma dificuldade que ela é imposta, né? Assim como no caso do crime organizado, esses criminosos eles também se organizam para atuar especificamente no ambiente digital, né? Uma outra questão, acho que também é importante frisar, é a subnotificação, né? A gente, em geral, tem uma pouca cultura de notificação, seja porque o cidadão ele acaba não confiando nas autoridades, ele acha que não vai ser resolvido e a gente acaba não notificando. Então a gente tem um problema de subnotificação de crimes digitais, que também é grande, né? Às vezes a pessoa é vítima de um golpe, é vítima de um furto. Às vezes a gente vê muitas pessoas colocando no Instagram, olha, fulano tá se passando por mim e não sou eu, mas raramente isso evolui para um boletim de ocorrência, né? Que seria importante também para notificar as autoridades. E também, claro, uma capacitação, né? Assim, a gente tem visto nos últimos anos a criação de delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas isso precisa ser intensificado, né? Porque os agentes de segurança eles precisam se atualizar, porque muitas vezes a forma de investigação tradicional, né, das polícias, ela não dá conta no ambiente digital, né? Porque ele tem outra dinâmica, uma dinâmica específica, né? Bom, a gente teve aí recentemente o advento de ferramentas de inteligência artificial generativa, ou seja, que podem criar conteúdos como texto, áudio e imagens. Elas estão cada vez mais populares e criando materiais muito verossímeis. Qual o impacto, na sua opinião, dessas ferramentas na atuação de criminosos digitais? Eu acho que isso é mais um exemplo dessa questão de necessidade de atualização, né? Porque a inteligência artificial, claro, ela já tem bastante tempo, né? Mas ela entrou no conhecimento público, digamos assim, nos últimos 5 anos, pelo menos, assim. Mais detidamente nos últimos 2, 3 anos. E também ela intensifica a aplicação desses crimes digitais porque, de uma certa forma, ela automatiza isso, né? Então a gente tem chatbots, né, que aplicam golpes, né, e você está interagindo às vezes ali com um robô e esse robô está pedindo informações, você compartilha essas informações estão alimentando uma base de dados de golpistas que vão utilizar para aplicar golpes.
Além, claro, das fraudes envolvendo deepfakes, né? Assim, são crimes que é isso, não são exatamente uma novidade, né? Pessoas se passando por outras para aplicar golpes, mas as deepfakes, elas acentuam isso, né? Então, casos em que, às vezes, a pessoa está se relacionando com uma pessoa que ela acha que é, mas não é, né? Com um artista, uma pessoa famosa, etc., né? E aí ela transfere dinheiro, etc., né? Então, assim, um número maior de fraudes tem acontecido nesse contexto. E, claro, né, se você automatiza o que a gente estava falando em relação ao phishing, né? Porque aí a pessoa tem uma escala maior para ela conseguir se passar por outras pessoas, etc., né, com a inteligência artificial. E é mais um motivo, né, já linkando com a pergunta anterior, para a gente investir em delegacias mais especializadas, em agentes mais especializados nesse tipo de crime, porque eles possuem dinâmicas características. Muitas vezes não é necessariamente um grupo de criminosos, mas poucos criminosos, utilizando a inteligência artificial, conseguem reproduzir um modelo de golpe clássico e, enfim, atingir muitas pessoas, lesar muitas pessoas. A gente falou sobre a atuação das autoridades, mas a legislação também é um instrumento fundamental para que haja sucesso no combate à criminalidade. Que instrumentos a legislação brasileira tem hoje para tentar coibir crimes digitais e que outros pontos ainda precisam ser contemplados pelas leis nesse sentido, como o próprio uso da inteligência artificial, por exemplo? A gente tem alguns marcos legais que são importantes, né, na última década, como, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que, se não me engano, é de 2012, e ela criminaliza a invasão de dispositivos, né, eletrônicos, computadores, celulares, etc., sem autorização. A gente tem o Marco Civil da Internet, claro, né, de 2014, que, enfim, tenta regular o ambiente digital, né, estabelece direitos e deveres para usuários e provedores e também o próprio papel do Estado nesse sentido. E, assim, mais recente, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que regula o tratamento de dados pessoais, tipifica ali o que são dados sensíveis, etc., né. Só que é isso, né, também a gente precisa avançar numa regulamentação maior da inteligência artificial no ambiente digital, né. Não necessariamente um novo dispositivo legal, mas talvez atualizar os dispositivos legais que já existem para abarcar, enfim, essa tecnologia, né, que ela de fato permeia todos esses outros elementos que a gente discutiu, e também, alguma forma, dentro de um ambiente minimamente democrático, a gente consiga responsabilizar as plataformas, né? Porque, assim, a gente pode argumentar que a gente tem uma tipificação legal que já responsabiliza as plataformas, né, no Marco Civil da Internet, só que ela é uma tipificação que, via de regra, ela criminaliza as plataformas se elas não retirarem algum conteúdo por meio de decisão judicial. Só que muitas vezes, e não só em crimes de calúnia e difamação, mas às vezes de links que são golpes, né? Se às vezes aquele link fica 1, 2, 3, 4, um dia no ar, algumas horas no ar, isso é uma janela suficiente para que várias pessoas possam virtualmente ser lesadas, né? E aí, como a gente já mencionou, toda essa dificuldade de investigação para punir as pessoas, nesse caso a gente talvez poderia avançar em discutir uma responsabilização da plataforma em identificar esse tipo de conteúdo, que é claramente golpista, né? É um conteúdo que claramente direciona as pessoas para um golpe, que não é exatamente proveniente da plataforma, mas está ali no ambiente das plataformas, né? Porque você imagina, se a gente entra no mercado e a gente compra um produto estragado no mercado, a responsabilidade é do mercado, né? Porque as plataformas estão dizendo, olha, não é minha responsabilidade, mas o produto estava lá, né? A gente acabou sendo lesado por isso, né? E mesmo que depois a responsabilização venha a acontecer, muitas pessoas foram lesadas nesse intervalo, né? Então, esse é um dos problemas, né? E o último elemento é também pensar de uma maneira mais geral, né? Porque esses crimes são transnacionais, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está clicando num link cujo provedor está em um país de um outro continente, né? Então, as autoridades, elas precisam criar, os países, né? Elas precisam criar formas de conversar para se regularem um pouco melhor nesse sentido, né? Pensando nessa dinâmica transnacional desses crimes cibernéticos. Felipe, você citou essa questão das plataformas e a gente viu no ano passado vários casos de influenciadores digitais envolvidos com ilegalidades, como divulgação de rifas fraudulentas, jogos de azar digitais e as chamadas bets. Inclusive, o próprio Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP divulgou uma análise produzida com base na biblioteca de anúncios da Meta, mostrando que plataformas como o Facebook são um terreno fértil para propagandas de falsos remédios e suplementos milagrosos. E essas ferramentas acabam até lucrando, de certa forma, com esses anúncios enganosos. Você citou essa questão de ir ao mercado e comprar um produto estragado, mas no caso das plataformas, para que a gente reclama, né? Você acredita que as redes sociais podem ser responsabilizadas de alguma forma pelos danos que esse tipo de conteúdo traz aos usuários? Eu acho que, assim, do ponto de vista legal, é isso, né? Dependendo do olhar que a gente tem, da perspectiva que a gente tem, a gente já poderia dizer que elas já são responsabilizadas no âmbito do Marco Civil da Internet. Inclusive, é isso que
muitas pessoas que, toda vez que a gente ventila essa discussão sobre regulação das redes sociais, elas acabam argumentando que elas já são responsabilizadas no âmbito do marco civil da internet. O que não é de todo falso. De fato, elas são responsabilizadas, porém, a responsabilização ela vem se elas não retirarem o conteúdo por meio de decisão judicial. E o grande problema, ele está aí, esse intervalo, né? Porque até eu acionar uma autoridade competente, vir uma decisão judicial, a empresa ser notificada, esse intervalo muito grande, muitas pessoas podem ser lesadas. Então, eu acho que há um espaço para nós, e aí um pouco fora do ponto de vista legal, mas entrando no ponto de vista da discussão democrática, né, do legislador, ele precisa entender que não se trata de uma regulação para cercear crimes relacionados à calúnia, difamação, que também são tipificações legais, mas se trata de uma regulação para proteger o usuário, porque hoje as plataformas não são mais uma grande praça onde você vai e fala sobre as coisas, são grandes mercados, né? Você entra e vende seus produtos, são vários anúncios. Então, quando a gente fala em regular as redes sociais, é fazer com que elas tenham mais proatividade para virtualmente retirar esses conteúdos que possam ser lesados, porque elas têm ferramentas, né? Eu imagino, né? A gente tem uma tecnologia bastante sofisticada, então elas têm ferramentas, se elas conseguem identificar, por exemplo, se um mamilo é masculino ou feminino, né? Elas têm condições de identificar, por exemplo, se um link ele é potencialmente golpista ou não. Mas são conteúdos que o algoritmo ele potencializa, as pessoas acabam viralizando, como, por exemplo, o caso das bets. Ele é um caso emblemático, né, que é flagrantemente ilegal, tem menores de 18 anos envolvidos, tanto na divulgação quanto no uso dessas plataformas de apostas, e a gente demorou muito para a gente regular e para as plataformas elas serem, de alguma maneira, mais pressionadas a remover esse tipo de conteúdo. E ainda assim, a gente ainda vê esse tipo de conteúdo circulando nas redes sociais. Então, quando a gente pensa em responsabilização das redes sociais, acho que talvez a gente possa avançar e não olhar tanto para a questão da liberdade de expressão, que ela é importante, mas para pensar em como a gente, enquanto cidadão, gostaria que elas respondessem a esse tipo de veiculação nas suas plataformas, né? Então, assim, anúncios ilegais, golpes, porque aí seria interessante a gente pensar que elas poderiam ser mais proativas, no mínimo, né? Se não necessariamente endurecer a lei em relação nesse sentido, mas minimamente cobrar uma proatividade maior para que esses links golpistas e fraudulentos, eles não fiquem tanto tempo online e não precisa de uma decisão judicial para elas removerem. Porque se forem flagrantemente ilegais e estiverem desvirtuando, né, a proposta da própria plataforma, eles deveriam já ser retirados. O crescimento do uso de criptoativos, ou seja, ativos virtuais protegidos por criptografia, como as criptomoedas, é considerado crítico por alguns especialistas. Isso porque esse recurso pode ser usado em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro. Segundo a estimativa da empresa de monitoramento e análise de dados nas redes blockchains, Chainalysis, o volume transacionado por criminosos em criptoativos no mundo chegou a 51 bilhões de dólares em 2024. Como o direito penal tem lidado com essa questão no Brasil? Lembrando até que no final de agosto a Polícia Federal realizou uma operação que descobriu ligações do PCC com fintechs para a lavagem de dinheiro. Então eu queria aproveitar e pedir para você comentar esse acontecimento também. Essa é uma questão interessante porque, junto com a pandemia, a gente viu crescer bastante o uso de criptoativos e moedas digitais. A gente tem uma iniciativa que é uma tentativa de regulação dos criptoativos, né, que é o Marco Legal dos Criptoativos, que é de 2022, se não me falha a memória. Está bem recente e a ideia é que, basicamente, os provedores de serviços de ativos virtuais, de câmbio e também de venda e compra e venda de moedas digitais, como a Bitcoin é mais conhecida, mas existem outras, né, que essas empresas elas precisam ter, né, autorização do Banco Central, então passam a estar ali sob fiscalização da CMV também. E aí, claro, tipificando uma criminalização de ativos virtuais fraudulentos. A lei, de modo geral, ela não criminaliza, obviamente, né, os criptoativos, né, mas ela tenta estabelecer ali alguns marcos para regular o comércio e o mercado de criptoativos no Brasil. O ponto é que a gente viu, né, a gente observou com a última operação algumas, que a gente pode dizer, fragilidades nessa legislação, porque ela tende a não abarcar com tanto fervor, né, como acontece no caso de bancos, as chamadas fintechs. Um exemplo que a gente viu foram o caso de algumas fintechs, claro, estão sendo investigadas, né, sob suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com o crime organizado. Um dos motivos é porque, por exemplo, os bancos tradicionais, todas as transações elas são notificadas para o Banco Central e elas passam a ser notificadas de acordo com o tipo de transação e com o remetente e o destinatário, né? Então, se você faz uma transação com um CPF para outro CPF, uma empresa para outra empresa, isso, em geral, é rastreado. No caso das fintechs, acontece o que os especialistas chamam de contas bolsão. Então, assim, aquela maquininha, aquela fintech que tem uma maquininha, por exemplo, né? E aí, várias pessoas, né? Dinheiro lícito
dinheiro ilícito passa por essa conta. E quando chega no valor da conta, a fintech administra a conta total. Então ela transmite para o Banco Central, o valor dessa conta ela é de 100 milhões. Só que nesses 100 milhões está lá o dinheiro do mercadinho, que é lícito, o dinheiro de outra venda, que é lícito, o dinheiro de um outro comerciante lícito e talvez envolvido ali dinheiro de crime organizado. Então essa falta de fiscalização mais detida cria um pouco de ambiente fértil para este tipo de envolvimento com crime organizado. E na boa parte das vezes, como é o caso dessas operações que aconteceram, há o envolvimento de criptoativos, justamente por uma certa dificuldade de rastrear esses criptoativos e porque, em vários casos, né, eles acabam operando na margem dessa fiscalização. Então, o problema não é o criptoativo em si, mas as brechas legais na regulação que o crime organizado e criminosos sempre vão aproveitar brechas legais para atuar, né? Afinal de contas, essa é, digamos assim, a natureza de ser dos criminosos, né? Atuar à margem ou nas brechas da legislação. Trazendo outra questão relacionada a crimes em ambientes digitais, um tipo de crime que ganhou destaque recentemente é a violência sexual contra crianças e adolescentes em ambientes digital, graças à publicação de um vídeo pelo influenciador Felca, mostrando como algoritmos podem ser condicionados para a propagação de materiais ligados à exploração infantil. Esse vídeo gerou um grande debate no país inteiro sobre o tema e acelerou a votação do projeto de lei 2628 de 2022, que cria um ecossistema de regulação para as plataformas digitais em relação a crianças e adolescentes. Na sua opinião, Felipe, esse tipo de medida é suficiente para proteger as crianças e os adolescentes no ambiente digital? O que faltaria mais? Olha, eu acho que a maneira como a gente encaminhou a discussão sobre esse PL é interessante, porque a gente acabou envolvendo um conjunto maior da sociedade para pensar isso e a partir de uma perspectiva que ela é cara, eu acho que independente do espectro político, que é a proteção de crianças e adolescentes. A gente tem visto nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, em que a gente conseguiu investigar um pouco melhor os impactos de você permanecer exposto online com mais frequência em jovens e adolescentes no médio prazo. E vários países têm caminhado na direção de, no mínimo, cercear o uso dessas plataformas, de redes sociais, sobretudo, por crianças e adolescentes por menores de 16 anos. Né? A Austrália tem ido nesse sentido, vários estados nos Estados Unidos têm ido nesse sentido, principalmente no contexto das escolas, a União Europeia tem ido nesse sentido. Um dos argumentos das plataformas é de que elas já são proibidas, né, para menores de 16, menores de 14 ou menores de 18 anos, dependendo do país e da legislação, mas na prática o que a gente vê é que as crianças elas usam as redes sociais. Né? As plataformas digitais elas contra-argumentam que elas não têm como fazer esse tipo de fiscalização, só que novamente os reguladores, principalmente na União Europeia, têm contestado dizendo, olha, vocês têm condições de verificar se uma criança é uma criança usando, né? Se vocês têm a tecnologia, novamente, para identificar um mamilo masculino de um feminino, é bem possível que vocês tenham condições de avaliar se é um usuário menor de 16 anos, menor de 14 anos, usando as plataformas digitais. Às vezes a gente precisa olhar para as plataformas digitais, não necessariamente como uma vilã ou como uma mocinha nessa história, mas como a gente quer pensar em educar os nossos filhos. Né? Porque se é um ambiente em que a gente tem todo tipo de exposição, como a gente conversou até agora, exposição de golpes, links fraudulentos, exposição de plataformas de aposta, como a gente gostaria que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos estivessem participando dessa esfera, né? Então, talvez seria interessante a gente pensar em alternativas para ou coibir esse tipo de participação, pelo menos até uma certa idade, aí, enquanto sociedade, a gente precisa chegar nesse denominador comum, ou virtualmente intensificar essa responsabilização para que pelo menos esse tipo de conteúdo não chegue a essas crianças e adolescentes. Então, de alguma maneira, a gente precisa cuidar para que elas não sejam expostas a esses conteúdos, porque, em geral, como também é da própria natureza, né, de crianças e adolescentes, não tem maturidade para lidar com isso. Né? Não obstante, principais vítimas de golpes e as pessoas que mais sofrem nesse contexto no ambiente digital são idosos e crianças e adolescentes, né, que sofrem com as consequências, seja no ponto de vista de golpes ou do ponto de vista de uma autodepreciação, enfim, por conta de tudo que a gente viu e a literatura fornece em termos de que as redes sociais elas podem impactar na vida das crianças e dos adolescentes, né? Então é interessante a gente pensar como a gente vai fazer para de fato protegê-las, né? E talvez caminhar numa direção de cobrar um pouco mais das plataformas, uma proatividade também nesse sentido, né? De fazer valer o que o regulamento já impõe, né? Que crianças menores de 14 ou de 16 anos já não podem usar determinados serviços, então elas de fato não poderiam estar ali.
Mas uma vez que elas estejam, como a gente vai fazer para que esse tipo de conteúdo não sejam utilizados? A gente viu recentemente, no caso do vídeo do Felca, né, isso extrapolou para vídeo de crianças que fazem conteúdo que não são necessariamente conteúdos sexuais, mas que fazem o seu conteúdo, né, falam do seu dia a dia, etc. Também, de uma certa forma, emulando um conteúdo mais adulto, né, mas não é necessariamente um conteúdo de cunho sexual, né. Então, também, talvez, a gente avançar para pensar como a gente vai enquadrar esse tipo de conteúdo, né, se a gente vai pensar que, enquanto sociedade, né, o espaço digital não é um espaço para criança, de modo geral. Pode ser, é uma tentativa, né? Eu acho que é uma pauta para a gente discutir. Mas é importante o vídeo para que a gente possa discutir de uma maneira um pouco mais ampla como a gente vai proteger as crianças e adolescentes no ambiente digital. Perfeito, Felipe. Para a gente finalizar, quais as principais recomendações que você faz para que as pessoas não sejam vítimas de crimes digitais de uma forma geral? Quando a gente pega os dados sobre crimes digitais, ou não necessariamente sobre crimes digitais, mas sobre os impactos que o ambiente digital e a exposição no ambiente digital ele causa nas pessoas, a gente vê esses dois extremos, né? As pessoas de uma faixa etária um pouco mais na ponta, né? Idosos e crianças e adolescentes, né? Justamente porque são pessoas que, por diferentes contextos, têm maturidades diferentes no contexto digital, né? As crianças e adolescentes, elas são nativos digitais, elas conhecem o ambiente, então para elas é bastante familiar. Não tem uma quebra ali entre o ambiente digital e o ambiente da vida real, digamos assim. E os idosos, por outro lado, boa parte deles não foram, digamos assim, educados dentro do ambiente digital para entender exatamente, a gente às vezes costuma ter, né? Quem tem pais mais velhos, avós, né? Que, olha, recebi essa mensagem aqui, cliquei e não clica em nada, assim, essas coisas que às vezes a gente precisa, que a gente já sabe, né? A gente não clica, né? Recebeu qualquer link, não clique em nenhum link. Então a gente vê constantes campanhas de serviços bancários, etc. Olha, não nos passamos pelo agente bancário, etc. Então não clique em nada, não forneça os seus dados. Então eu acho que, de modo geral, é importante que a gente tenha uma educação nesse sentido, né? Do público em geral, claro, para a gente entender que o ambiente digital não é mais um ambiente isolado, né? Tem uma simbiose, né? Ele é parte da vida social como um todo, né? Não é a vida real e o ambiente social, então a gente precisa pensar isso como algo entrelaçado, né? Entender que os nossos dados, eles, de certa forma, uma vez que a gente expõe os nossos dados, as nossas fotos, a nossa vida nas redes sociais, né? Seja uma rede social privada ou não, aquilo muitas vezes é um caminho sem volta, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com o que a gente está expondo, para quem a gente está expondo, porque isso certamente pode ser usado para golpistas, etc., né? Também acho que não criar uma coisa meio se isolar no meio do mato e nunca mais ter acesso ao mundo, mas assim, ter uma ponderação aí para entender que muita exposição ela pode vir a ser prejudicial se apropriada por golpistas e que a gente está interagindo de modo coletivo, né? Às vezes a gente posta uma foto, tem uma outra pessoa perto. Acontece bastante, às vezes, na academia, as pessoas tirarem foto e aparecerem outras pessoas. Em um ambiente coletivo, a gente precisa ter mais cuidado, né? Isso passa por essa educação, né, do ambiente digital que a gente precisa ter enquanto sociedade, né? Infelizmente, o nosso papo está chegando ao final, Felipe, mas eu te agradeço demais por ter ajudado os nossos ouvintes a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, eu que agradeço, Thaís. Obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. No Finaliza de hoje, a gente conversou com o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e colaborador do Observatório de Segurança Pública da Unesp, Felipe Ramos Garcia. Nós falamos sobre crimes cometidos no ambiente digital. No próximo programa, que será o último da nossa temporada, vamos conversar sobre criminalidade na Amazônia, que tem uma série de peculiaridades e muitas dificuldades para ser combatida. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e a gente se encontra no próximo USP Analisa. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.